Olá, fã do esporte, estamos começando mais uma edição do programa Esporte Mágico aqui pelo canal 3 da NET, Nova TV Franca, e hoje a gente vai falar muito sobre esportes. Nosso programa tem oferecimento de planos móveis planejados, requinte, sofisticação, bom atendimento, tudo isso só para você. Planos móveis planejados. Anote aí o telefone 3703-4004, 3703-4004. O seu ambiente pode se tornar uma grande fonte de prazer, requinte, elegância, sofisticação, tudo o que você precisa para decorar sua casa ou escritório. Planos móveis planejados, projetos que valorizam seu ambiente, profissionais qualificados com mais de 15 anos de experiência no mercado. Planos móveis planejados, atendendo Franca e região, com a garantia de um serviço da melhor qualidade. Rua Doutor Francisco Maniglia, 2460, no Jardim Petralha. Fones 3703-4004 e 99127-4581. Ligue agora e peça um orçamento ou acesse o site planosmóveis.com.br. Excelência em atendimento e qualidade é Planos Móveis Planejados. Com a gente aqui no nosso estúdio, os nossos comentaristas e também convidados. Ao meu lado, o comentarista Ricardo Costa, tudo bem com você? Tudo bem, Cássio, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E também o Marcelo Oliveira, como vai? Graças a Deus, tudo bem, mais uma vez estamos juntos aí, é um prazer. Conosco aqui também o maratonista Francisco Carlos da Silva, ele que vai bater um papo com a gente nessa roda aqui de esportes. Tudo bem com você? Tudo bem, Cássio. É um prazer imenso estar no programa de vocês. Inicialmente, gostaria que você falasse sobre a sua trajetória nas corridas. As minhas corridas que a gente participa pelo Brasil, a gente, a respeito das maratonas e provas que o pessoal admira muito pelo Brasil, mais menos é assim a São Silvestre. É uma coisa que o pessoal mais brasileiro parece que só tem uma corrida no Brasil, é a São Silvestre. A gente fica treinando para outras provas, mas eles ficam pensando na São Silvestre. Participou quantas vezes já da São Silvestre? Já foi 8 vezes. Vamos abrir também aqui para os nossos comentaristas. Você corre maratona há quanto tempo, Francisco? Eu já participo de maratona já faz 30 anos. 30 anos? 30 anos que eu corro. Mal lhe pergunte a idade, pode nos dizer? Posso sim, eu estou com 48 anos. Com essa saúde toda e com essa disposição toda? Sempre, graças a Deus, sempre pensando, sempre está treinando para vencer as provas da gente pelo Brasil. Ô Francisco, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu admiro muito a sua pessoa, como pessoa, admiro você como esportista e tudo. Mas me conta, você come muita pamonha para correr desse tanto, Francisco? Eu uso, como o meu trabalho, além do esporte, é vender pamonha pela cidade, mas eu sou um consumidor de pamonha. Adoro isso. Eu acho que a energia também um pouco vem da pamonha. É a sua grande fonte de energia? É a minha fonte. E é delicioso, por sinal, né? Por sinal, sim, muito bom. Eu adoro a pamonha. Você trabalha vendendo pamonhas no dia a dia, é isso? Os dia a dia. Vendendo. Como é o seu dia a dia? Acorda que horas? Treina que horas? Eu acordo às 6 horas da manhã e procuro tomar um café da manhã e saio para os treinos às 7 horas sempre. Fazer 1 hora todos os dias treinando. Depois vai vender pamonha. Aí depois eu descanso mais 1 hora e depois começo a trabalhar e vou até de noite. Nesta 1 hora, em média, você corre quantos quilômetros por dia, Francisco? Em média, 13 quilômetros por dia. E isso tem algum dia de descanso na semana? Como que é isso? Faz um descanso, às vezes, na semana, levinho, para não dormir o corpo. Então, normalmente, são 6 dias de treinamento? 7 dias de treino. 7 dias. 7. Lá, de vez em quando, dá um descansozinho pro corpo? Dá um descansozinho pro corpo. Sempre. Você tem alguma pessoa que te acompanha? Você tem algum profissional que te ajuda? Como é que é a sua vida nessa questão? Eu tenho uns professores que já têm passado as ideias, mas no futuramente eles abandonou a gente. Nós estávamos tendo um projeto de treinador, mas o treinador abandonou a gente, assim, estava passando os treinos pra gente por fax. Depois eu vou uma advertência com outras pessoas e para me passar o fax para mim ele não chegou. Francisco, toma o seu treino para mim. Então seria, ele ganha, não sei se ele ganhava para passar os treinos para nós. Então nós somos um atleta da prefeitura, nós trabalhamos pela FEAC. E assim, na equipe, então ele tinha que ter um divulgado
para nós, por pessoa, não uma pessoa divulgar para todos, um atleta, o trabalho da gente. Você disse a equipe, então essa equipe é comandada pela prefeitura? Pela prefeitura. Perfeito. Então o professor veio e tal, veio treinar a gente. Estava treinando e tal, mas houve uma divergência com outras pessoas, pararam de mandar o treino para aquela pessoa, aí acabou um pouco. Mas aí o professor não me procurou se eu ia treinar com ele ou não. Como eu entendo um pouco dos meus treinamentos, dia a dia, para maratona ou percurso curto, aí eu estou treinando por minha conta. Francisco, como está essa questão financeira? Por exemplo, você vai participar de uma competição, tem patrocínio, quem ajuda, além da prefeitura? Tem alguém que me ajuda. Além da prefeitura, tem um amigo que me ajuda na despesa do mês, que dá para a gente tirar as inscrições. Aí tem outros amigos que ajudam também na viagem, eu tenho que sair pedindo umas ajuda para viajar, ajuda para comprar um tênis, eu tenho sempre uns amigos. Um chamo do Toninho da Casas, vende loja de roupas, são garagem moda, ele. E o outro rapaz é uma engenharia, ele é um engenheiro, arquiteto, que me ajuda sempre nas passagens, hotel. Quem quiser ajudar você, como deve proceder? Quem me ajuda, assim, quiser ajudar o Francisco na vida do atleta, é só para me manter como atleta, não como trabalhador. Porque o trabalhador eu tiro das pamonhas. E aí eu tenho que contatar com o meu telefone, meu celular. Pode passar. 991914416. Então a gente agradece as ajudas dos amigos, porque nós representando o nosso município, nós estamos representando e incentivando outras pessoas. Como minha idade já é um pouco meio avançado, mas eu estou no pique ainda com a turma, mas invito as pessoas a se espelhar no Francisco. Então, como atleta mesmo, você não tem nenhuma remuneração, apenas para suprir essas despesas aí? Tenho, assim, a ajuda da Bolsa Atleta, que são hoje em dia, eu não sei se para mim serve, porque toda ajuda que vier é bem-vinda com Deus. É uma ajuda da Bolsa Atleta de R$210, para dar para a gente pagar alguma despesazinha, comprar uma vitamina. Mais do que justo, né? A gente fica, às vezes até depende dos amigos para pedir, porque a viagem não fica só em R$200, Claro. né? Às vezes fica em um gasto bem maior para viajar, que nem o treino para correr uma maratona, vai uma maratona no sul, o gasto aí em R$600, R$800 no mínimo, para a gente poder... Além da pamonha que nós comentamos, você tem ingere suplementos alimentares, tem alguma alimentação especial para essas corridas e seus treinamentos? Assim, eu uso muito frutas, né? E a alimentação básica, o arroz com feijão é o básico. E uso alguma BCA na hora só o BCA mesmo, para o treinos forte. Tem um amigo que me dá, que é o amigo Tiago. Ele me ajuda muito na loja dele, me ajuda nessas partes de vitamina. Marcelo? Eu acho que é um grande exemplo para muita gente que está aí, né, parado em casa e tal. Você vê que ele não ganha correndo, ele está ali para se divertir, ele está falando para a gente, tem quase 50 anos, mas se sente com... Ele ganhou, ele deixou muitos meninos de 20 anos para trás lá, ele estava contando para a gente. Então, sirva de exemplo para muita gente que está parado em casa aí. Vamos seguir o exemplo do Francisco, que é um exemplo para muita gente. Parabéns, Francisco. Obrigado. Marcelo, falar em deixar muita gente para trás, vocês topam aí um desafio juntamente com o Gonzaga, para a gente dar uma corridinha qualquer dia com o Francisco? Eu topo. Essa parte eu vou ficar devendo, viu? Por enquanto, quem sabe daqui uns 2 meses, estou me preparando para isso. Francisco vai ter que andar um pouquinho mais devagar, mas se for o caso, eu já estou pronto para acompanhar o Francisco. Tá pronto. É um prazer dar uma aula para vocês, como não sou professor, mas como orientador, né, para os amigos, a gente nunca vai puxar o aluno como um atleta, né? Como aluno, já vai dando umas aulas e tem que acompanhar o aluno. Francisco, o que mudou na sua vida a partir do momento que você passou a correr diariamente? A minha vida mudou muito, né? Porque eu era uma pessoa só do trabalho para casa, né? E o esporte dá outra vida para a gente. Tanto no conhecimento, como a gente ter uma vida sem ser acidentado. Não precisa de usar médico todos os dias, nem pensar, tá marcando consulta para ir em médico. Eu, graças a Deus, eu não sei se eu ando por mim nesses dia a dia, mas eu fico assim, se tem que passar pelo médico ou não, mas pelo esporte eu não preciso ficar indo
e vindo, marcando consulta. Eu acho que toda pessoa me pensasse assim, que nem o Francisco, no dia a dia de treinamento, trabalho, não ir em médico. Só para dar uma rotina de 1 ano, tranquilamente, não precisa mesmo de uma vez no ano. Nesses 30 anos que você corre, como você disse, você já teve algum problema de saúde? Graças a Deus, não. Assim, eu tenho uma parte de conhecimento com o corpo que não precisei mesmo, graças a Deus. Que bom. Isso é o maior exemplo e o maior incentivo para todos que quanto o esporte faz bem para a saúde. A melhor forma de se prevenir é a prática esportiva, isso é beabá, né? Marcelo? E você, Cássio, está fazendo alguma coisa? Está correndo também? Está praticando, né? Não tanto como o meu amigo Francisco, né? Mas a gente faz uma caminhada de vez em quando. Tem que fazer isso aí. Além dessa questão que você citou, o que você indicaria para as pessoas que pretendem, que querem começar a correr? Qual seria o melhor caminho? No caso, procurar um profissional, por iniciativa própria, o que seria o melhor caminho para se seguir aí? É para ele pensar numa carreira profissional, que nem eu diria, fala assim, eu quero ganhar medalhas, quero ganhar troféu, aí eu indicaria um professor. Mas se a pessoa tem uma boa saúde, tem um acompanhamento, às vezes, rotinal pelo médico, está bem, pode começar caminhando, pedalando, e depois procurar um especialista, que é um personal treino, para ele querer ser um atleta mesmo de ponta. Mas se não falar, não, vou manter por rotina um atleta na base, treinar 4 dias por semana, que é muito bom para a saúde. Agora, para ele querer ser um atleta, aí teria que ser um especialista, um professor, né, para estar treinando diariamente, porque o professor puxa muito no pé do aluno, para ele ser dedicado para ganhar os troféus. E falando nisso, você tem filhos? Não. Eu tenho filhos. E eles estão correndo junto com você? Eles praticam academia, os meus filhos praticam academia. Mas tem um exemplo dentro de casa com o pai. É um exemplo, eles veem, eles ficam. Meu filho hoje em dia é o mais novo, o caçula está com 17 anos, mas tirou para a cabeça dele ele fazer academia. Começou a fazer academia, graças a Deus, esse ano. Então, geração saúde. Acima do peso, mas ele mesmo está olhando, vê o pai magrinho, mas ele fala, puxa, vamos acompanhar no mínimo a ideia do pai, fazer uma academia. Eu fico muito contente com isso, essas coisas. Francisco, muito obrigado pela sua participação. Vamos deixar novamente os telefones para as pessoas que queiram colaborar com você, te incentivar a praticar os esportes. Ô Cássio, eu agradeço muito o programa, pela essa oportunidade da gente estar comentando aqui sobre a vitória, sobre os treinamentos, mas eu gostaria, Cássio, de deixar meu telefone aqui para alguma pessoa que vê o Francisco, que não precisar de eu pedir, tal, ele ligar para o Francisco, falar, Francisco, você está precisando, eu agradeço muito mesmo, o meu celular é 9191-4416, e tem o telefone fixo que está em casa, a gente, é o 3702-1195, Cássio. Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta para falar sobre a falência dos clubes no Brasil. Este recado é para você que está construindo ou reformando. A Planos Móveis Planejados tem tudo o que você precisa para decorar a sua casa. Projetos que valorizam o seu ambiente. Rua Doutor Francisco Maniglia 2460, Jardim Petralha. Ligue 3703-4004 ou 99127-4581 ou acesse o site planosmóveis.com.br. Excelência em atendimento e qualidade é Planos Móveis Planejados. Pensou em uma empresa séria preocupada com o seu calçado? Essa empresa é a Transferarte. A melhor qualidade em etiquetas e transfers. A Transferarte tem uma equipe de profissionais qualificados para melhor atendê-lo. Transferarte, Avenida São Vicente, 3425. Telefone 3705-1701. Ligue agora, 3705-1701. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers. Este recado é para você que está construindo ou reformando. A Planos Móveis Planejados tem tudo o que você precisa para decorar a sua casa. Projetos que valorizam o seu ambiente. Rua Doutor Francisco Maniglia 2460, Jardim Petralha. Ligue 3703-4004 ou 99127-4581 ou acesse o site planosmóveis.com.br. Excelência em atendimento e qualidade é Planos Móveis Planejados.
Quer um sapato fino e confortável? Isso é Andar Leve. Social em couro legítimo com a qualidade do verdadeiro calçado francano. Você ainda não tem um Andar Leve em sua loja? Acesse o site e saiba mais. www.andarleve.xpg.com.br andarleve.xpg.com.br Grandes lojas do Brasil têm um Andar Leve. Andar Leve. Qualidade e conforto para os seus pés. Pensou em uma empresa séria preocupada com o seu calçado? Essa empresa é a Transferarte. A melhor qualidade em etiquetas e transfers. A Transferarte tem uma equipe de profissionais qualificados para melhor atendê-lo. Transferarte, Avenida São Vicente, 3425. Telefone 3705-1701. Ligue agora, 3705-1701. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers. Estamos de volta com o programa Esporte Mágico, lembrando que você pode assistir no canal 3 da NET, também através do site novatvfranca.com.br e nas redes sociais, lá no Facebook, facebook.com/Esporte Mágico, no YouTube, youtube.com/Esporte Mágico Franca. Agora a gente vai falar de um tema bastante importante, tem sido bastante discutido, sobre a falência dos grandes clubes. Começando falando do União São João de Arara e também do 15 de Jaú, que não vão disputar mais a 4ª divisão do Campeonato Paulista. O que está acontecendo, Gonzaga, com os grandes clubes, os tradicionais clubes aqui do interior? Cássio, eu costumo dizer que o futebol na Série A3 está jogado às traças. Futebol hoje, a federação está pouco preocupada com o time aí. Não preocupam os dirigentes, os cartolas do futebol, nem com as grandes equipes. Então, o futebol hoje, se você quiser manter ele, o município tem que sensibilizar. E quando eu digo da 3, porque é a nossa francana aqui de Franca, poderia, essa é a minha opinião, as empresas sensibilizar e montar um pool, criar um pool para poder realmente bancar um time numa divisão. Isso é regra para qualquer equipe do interior de São Paulo. Ricardo? É por aí, concordo com tudo que o Gonzaga disse. É uma situação que até mesmo os grandes clubes do futebol brasileiro, eu vejo que isso é um reflexo de péssimas administrações ao longo dos anos. Os grandes clubes hoje, a bolha está estourando. Estão aí pedindo desesperadamente para que seja aprovada uma lei no Congresso para anistiar essas dívidas, que eu acho um absurdo. A população não pode ser penalizada por erros administrativos absurdos dos dirigentes dos grandes clubes. E no caso dos pequenos, a mesma coisa. Eu vejo que o futebol tem que ser administrado como uma empresa. Qualquer empresa, se você tem despesas maior do que receita, a tendência é um dia a bolha vai estourar, isso vai levar à falência. Se não tiver pés no chão e você jamais gastar mais do que você recebe, nada funciona. Isso acho que é pré-requisito número 1 para qualquer empresa, para qualquer clube de futebol. Como o Gonzaga disse, a única solução seria aí como a questão das empresas se unirem. O que dificulta isso é a falta de credibilidade, porque se não houver pessoas sérias tomando frente disso, ninguém mais está disposto a bancar, porque estão cansados de botar dinheiro que some pelo ralo. Essa é a realidade, infelizmente. Marcelo, você disse que já foi diretor da Francana. A Francana ainda tem credibilidade com os empresários da cidade ou não? Não tem, infelizmente. No finalzinho que o Ricardo falou aqui é o que eu ia falar. O Gonzaga falou das empresas ajudarem. Muita gente, eu tenho certeza, que quer ajudar a Francana. Muita gente gosta da Francana, mas o problema é o planejamento que faz a preparação para o campeonato que vai se iniciar. Montar um time de qualquer jeito, gente. Ninguém vai ficar pondo dinheiro no negócio. Tá vendo a Francana, a vergonha que está sendo agora? Não vai ganhar jogo. Não tem preparação, não tem nada. Então o que acontece? Muita gente quer ajudar, mas eu acho que tem que ter gente séria por trás disso. Senão nunca vai mudar o cenário da Francana. Caso do Guarani, Gonzaga, está na 2ª divisão do Campeonato Paulista, na Série C do Brasileiro, já disputou o Brasileirão. Como você analisa essa questão? Tem outros clubes também. Tem, não é privilégio da 3. Você falou do Guarani. O Guarani que já foi campeão brasileiro em 78.
um time realmente que imaginava se tornar até um time grande, e de fato isso não aconteceu. Mas é complicado lidar com o futebol, o cara tem que ser do ramo. A questão é que no futebol, eu tenho isso comigo, a maioria dos cartolas que comandam o futebol, isso até para as equipes do primeiro escalão, os caras não são do ramo, não é a área deles, não é a praia dos caras. São muito ruins a maioria dos nossos cartolas. Um time, para ser bem administrado, então tem que ter uma equipe, tem que ter um planejamento. Fala disso, mas isso aí todo mundo fala. Mas se não for assim, não vai dar certo. As grandes equipes, com todo o dinheiro jogado dentro delas, todo ano você tem um time caindo hoje das grandes equipes, que são 12 grandes equipes no futebol brasileiro, que eu tenho em São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, no Rio, Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Cruzeiro e Atlético e Minas, o Grêmio Internacional no Rio Grande do Sul. Você vê que nos últimos anos sempre está caindo uma equipe, já caiu duas. No ano que caiu o ano retrasado, caiu o Vasco e Fluminense. Pelo tapetão, manteve o Fluminense. Agora você imagina um clube da 3, onde a receita é bem menor, planejamento tudo errado. Eu não estou nem culpando quem está comandando, não, porque é complicado lidar com o futebol. Quando eu digo de sensibilizar o empresariado, se você quiser manter um time na 3, o município tem que arcar. Não necessariamente a prefeitura. Quando eu falo o município, eu estou me referindo às empresas, ajuda da prefeitura ali em manter um estádio, aquela ajudinha, porque o futebol, em grandes cidades, na maioria das cidades, é o único lazer que o pessoal tem. E o brasileiro ama o futebol. O futebol ele faz parte da cultura do brasileiro. Então todo mundo quer ver um time da cidade, o seu time da cidade ali disputando, seja qual for a categoria, mas bem. Então, em resumo, se não tiver um planejamento, se não tiver essa sensibilização do empresariado, olha, vai acabar muitos times do interior. E acabando os times, você acredita também que os campeonatos regionalizados, A1, A2, A3, podem também acabar? Eu vejo o futuro dos clubes de um modo geral, tirando os grandes. Olha, é triste, vai acontecer uma hora de muitas equipes. A gente tinha o Rádio de Mococa, você falou do Guarani, o União São João. O União São João fez parte, disputou o Campeonato Brasileiro, era um time que revelou o Roberto Carlos, que foi comprado pelo Palmeiras na época da Parmalat por $500 mil. Enfim, era um time que esperava que existia, porque ali também os empresários, as grandes usinas, bancavam aquele time. Essa é a verdade. E quando eu falo de sensibilizar, me lembra aqui, o Monte Azul, uma cidade que tem 20 mil habitantes, é um time que subiu, ascendeu a série A1 do Campeonato Paulista, e os agricultores ali daquela região, um dava um caminhão de laranja, outro dava uma caminhonete de laranja, algumas caixas de laranja, e com isso conseguiram montar um time. Agora aqui em Franca, uma cidade que tem as empresas, que tem um PIB de 3 bilhões e meio, com 2 bilhões e 400 milhões vindo das empresas de sapato, ora gente, não dá para ter um time de futebol? Ricardo, você falou da bolha em relação a dívidas. O seu Flamengo também deve bastante, né? É o campeão, né? Mas, felizmente, o Flamengo parece que vai justamente nessa linha. A atual diretoria, que entrou no Flamengo há 2 anos, veio com uma mentalidade nova. É um grupo de empresários de sucesso que trabalharam em grandes empresas, BNDES e outras, e com isso eles estão tentando implantar a mentalidade empresarial dentro do futebol. Isso é um pouco complicado porque o futebol envolve paixão. Então a torcida nem sempre entende, às vezes mesmo o empresário chega um certo momento, no momento que às vezes o clube está correndo um risco de rebaixamento, ele começa a querer fazer uma besteira e de pagar mais do que pode. Parece que no caso específico do Flamengo, essa situação tem sido bem controlada. Mesmo no momento de dificuldade no ano passado, quando o Flamengo correu sério risco de rebaixamento, eles mantiveram os pés no chão, não cometeram absurdos e aí conseguiu o Flamengo aos poucos estar se remontando e tem o que o Flamengo tem a seu favor com sua imensa torcida, ele tem um grande potencial, marca para ser explorado, se bem trabalhado, ele pode ter muitas receitas no futuro e principalmente se equacionar essas dívidas como vem equacionando. Marcelo, você é santista, né? E recentemente foi apresentado um balanço aí com essa transição de diretorias de uma dívida enorme também do clube santista.
Então, imediatamente, o que a diretoria nova fez? Que eu estou admirando demais essa diretoria do Santos. Enxugou a folha salarial, os medalhões saíram, Robinho diminuiu seu salário. O Santos está dando um exemplo aos outros clubes, gente. Não é porque eu sou santista, não. Poderia ser qualquer outro time. Mas o Santos hoje, o que ele está fazendo? Está valorizando a base do time, é um time que sempre revelou grandes jogadores e é um grande exemplo. Se todos os outros clubes que estão devendo isso tivessem feito no passado, não estaria passando o perrengue que está passando agora. Eu acho que o Santos está dando um exemplo para as outras equipes. Um exemplo também, Gonzaga, seria o Oeste de Itápolis na Série B do Campeonato Brasileiro e na segunda divisão do Campeonato Paulista. Ano passado ele caiu, né, para a segunda divisão, mas uma cidade pequena e um time já na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, ele vai de um planejamento, de um time que se organizou. E é isso, assim, o cara quando monta uma empresa, ele tem que planejar, ele tem que estudar, tem que ter receita, é claro, mas um clube de futebol é uma empresa. Então se você não tiver pessoas competentes, pessoas que realmente inteiradas da situação, o Ricardo falou agora há pouco do time do Flamengo, eu fico por entender o Flamengo com 32 milhões de torcedores, o Corinthians com 30 milhões, está na situação que está. Esses times, eu digo as duas maiores torcidas do Brasil, eles vêm desde a década de 70 com péssimas administrações. O Flamengo hoje, se tivesse no passado, se tivesse sido mais ou menos organizado, seria hoje a elite do futebol na América do Sul. É vergonhoso de ver o Corinthians e o Flamengo, repito, com a marca, que é muito forte. Se você pegar a marca, o que vende Flamengo, o que vende Corinthians, é de dar dó. Se o cara estudar o que essas duas grandes equipes do futebol nacional, eles eram para comandar o futebol na América. Então, pessimamente administrada. E não vejo a curto prazo uma situação. O Ricardo falou que está se organizando, tudo bem, mas o passado já comprometeu essas equipes. Quem sabe daqui uns 10, 20 anos. Você perguntou do Oeste de Itápolis, eu respondendo te digo, precisa organizar. São clubes de empresário, empresa que investe. E investir no futebol hoje vale a pena, mas é preciso ter do outro lado a credibilidade. Você tem que dar crédito. Tem que ter o retorno. Isso é uma realidade. Então é simples. Vocês estão falando tudo que vocês estão falando aí, estou cansado de ouvir. Mas é isso, não tem segredo. Se não tiver por trás de uma grande equipe alguém que conheça do futebol, quando fala de conhecer do futebol, não é ali dentro de 4 linhas, não, esse time é melhor, esse jogador joga assim. É uma série de situações que faz com que você monta um time, planeje, tenha uma categoria de base. Igual o Marcelo falou, o Santos faz isso, por que o Flamengo e o Corinthians não faz tão bem assim? Eu não consigo entender. Imaginemos que essas equipes, hoje, vamos dar uma analisada no nosso passado, o que nós podemos fazer para a gente manter, certo, um time da grandeza que é, eu digo o Flamengo e o Corinthians, pelo número de torcedores, mas as 12 grandes equipes do futebol brasileiro são pessimamente administradas. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre a Copa América, já aqui no Esporte Mágico. Pensou em uma empresa séria preocupada com o seu calçado? Essa empresa é a Transferarte. A melhor qualidade em etiquetas e transfers. A Transferarte tem uma equipe de profissionais qualificados para melhor atendê-lo. Transferarte, Avenida São Vicente, 3425. Telefone 3705-1701. Ligue agora, 3705-1701. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers. Este recado é para você que está construindo ou reformando. A Planos Móveis Planejados tem tudo o que você precisa para decorar a sua casa. Projetos que valorizam o seu ambiente. Rua Doutor Francisco Manigla 2460, Jardim Petralha. Ligue 3703-4004 ou 99127-4581 ou acesse o site planosmóveis.com.br. Excelência em atendimento e qualidade é Planos Móveis Planejados. Quer um sapato fino e confortável? Isso é Andar Leve. Social em couro legítimo com a qualidade do verdadeiro calçado francano. Você ainda não tem um Andar Leve em sua loja? Acesse o site e saiba mais. www.andarleve.xpg.com.br andarleve.xpg.com.br Grandes lojas do Brasil têm um Andar Leve. Andar Leve. Qualidade e conforto para os seus pés. Pensou em uma empresa séria preocupada com o seu calçado? Essa empresa é a Transferarte.
A melhor qualidade em etiquetas e transfers. A Transferarte tem uma equipe de profissionais qualificados para melhor atendê-lo. Transferarte, Avenida São Vicente, 3425. Telefone 3705-1701. Ligue agora, 3705-1701. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers. Este recado é para você que está construindo ou reformando. A Planos Móveis Planejados tem tudo o que você precisa para decorar a sua casa. Projetos que valorizam o seu ambiente. Rua Doutor Francisco Maniglia 2460, Jardim Petralha. Ligue 3703-4004 ou 99127-4581 ou acesse o site planosmóveis.com.br. Excelência em atendimento e qualidade é Planos Móveis Planejados. Estamos de volta com o programa Esporte Mágico. Além do canal 3 da NET Nova TV, você pode assistir através das redes sociais. Lá no Facebook, facebook.com/Esporte Mágico. No YouTube, youtube.com/Esporte Mágico Franca. Agora vamos fazer um flashback da Copa América, Gonzaga. A Copa América, Cássio, a maior competição de seleções do planeta desde 93. Ela tem a inserção de 2 equipes da CONCACAF, exemplo de México, Estados Unidos, Honduras e Jamaica. A Copa América, que teve a sua primeira edição em 1910, uma edição teste, e a primeira de fato aconteceu oficialmente em 1916. O Uruguai foi campeão, repetiu o feito em 1917. Em 1918, quando iria acontecer no Brasil, por causa de uma epidemia de gripe no Rio de Janeiro, ela foi cancelada. E aconteceu em 1919, com o Brasil sagrando campeão, vencendo o Uruguai por 1-0. E o Uruguai que dominou essa competição na década de 20 e 30. E a Argentina foi a primeira seleção tricampeão, 45, 46, 47. Ela teve uma paralisação de 8 anos, voltou em 75, oficialmente como Copa América, e chegou em 89, onde marcou, daqui a pouco eu vou falar, essa conquista do Brasil, após 40 anos sem vencer a Copa América, no comando de Lazzaroni. Quem foi o melhor jogador de todos os tempos desta competição? Vários jogadores, se você pegar a história, muitos jogadores. Seu preferido? Preferido. Eu diria para você um jogador que eu não gosto do estilo dele, mas o Romário. Romário. Fez muitos O gols. Romário é um cara que não vai nascer um finalizador como o Baixinho. Ô Ricardo Costa, como fica a expectativa para a próxima competição, tendo o Brasil passado por vergonha, humilhado na última Copa do Mundo? Olha, a expectativa dessa Copa América, Cássio, é das melhores possíveis em termos de evento, de competição. A participação do Brasil é uma incógnita. O Dunga remontou o time com parte daqueles jogadores que disputaram a Copa do Mundo, praticamente aí a metade com uma renovação, é uma equipe que não teve grandes testes ainda, então é meio complicado. Mas a expectativa da competição em si é muito grande, porque poucas vezes na história, como o Gonzaga disse, dessa história tão longa da competição mais antiga de seleções do mundo e uma das mais tradicionais, poucas vezes tivemos tantas equipes com condições de ser campeão. Lembrando que a Argentina tem Messi, tem Di Maria, tem Agüero e é a atual vice-campeã do mundo. A Colômbia tem no momento talvez uma das maiores seleções de sua história, com o melhor dos seus jogadores sendo o James Rodrigues. O Falcão Garcia, que era uma grande estrela do futebol mundial, tem atravessado um momento difícil depois de sua contusão, não tem se firmado ainda no Manchester United, mas é um grande jogador. E a Colômbia também tem uma grande equipe que gira em torno do James Rodrigues. Temos o Uruguai, que é uma equipe muito competitiva, jamais pode ser deixada de lado. E tem aí forças emergentes, não para título, mas a Venezuela hoje não é aquele patinho feio mais que aquele saco de pancada de todo mundo. O Equador. Temos o México, como o Gonzaga disse, equipes da CONCACAF que disputam. O México tem uma grande equipe que disputou a Copa do Mundo, deu muito trabalho, então são equipes aí, tem vários grandes potenciais ao título nessa competição. Marcelo, o técnico Dunga chega até a Copa América ou ele sai antes? Tranquilamente, eu acho que ele chega. O Dunga ganhou já a Copa América com o Brasil.
Eu acho que o que aconteceu com o Brasil serviu de lição para muitos jogadores, está todo mundo já gato escaldado, tem medo de água fria. Eu acho que o Brasil vai bem nessa Copa América, viu? Eu gosto da Copa América, a Copa América é o campeonato da catimba, né? Das firulas, o Tevez foi fazer gracinha lá, Brasil, Argentina, o ex-jogador Adriano foi lá e decidiu o jogo, fomos campeão nos pênaltis. Então eu acho que o Brasil ainda é favorito para ser campeão da Copa América. Tá na mesma linha de pensamento que seu irmão, Gonzaga? O Brasil, depois dessa lavada, né, dessa esfolada que merecia levar, para cair um pouco, abaixar um pouquinho a bola, é subestimar a capacidade também dos outros, né? Pensa que aqui é o melhor futebol do mundo, porque é pentacampeão do mundo. Engraçado, falar pentacampeão do mundo e esquece que o Brasil tem 8 títulos da Copa América, o Uruguai tem 15 e a Argentina 14. Ninguém fala nada. Mas enfim, o Brasil sempre vai disputar as Copas para ser campeão, não tenho dúvida nenhuma, mas de qualquer forma, a expectativa para essa Copa é jogar de igual para igual. Não vejo vantagem nenhuma, mesmo porque no Chile, a seleção do Chile nos últimos 20 anos, entendo que é a melhor seleção que eu vi jogar. Tem o grande Alex Sanches, tem Vidal, tem Isla, o Valdívia, por incrível que pareça, ele não joga aqui. Dá para montar uma seleçãozinha aí? Vargas, o time do... Se você fosse o técnico. De quem? Uma seleção entre os jogadores que disputaram. Você fala do Brasil ou de todas as edições da Copa América? Eu confesso para você, se pegar uma seleção do Brasil... Do Brasil, ou uma mista também. Eu tenho a minha seleção da América, eu diria para você, já que você perguntou, eu olho da seguinte forma, eu vejo assim, por incrível, jogou pouco, o Rodolfo Rodrigues, Figueiroa, certo? Carlos Alberto, apesar... Eu poderia colocar até o Leandro, para quem não acompanhou o futebol até a década de 70, o Leandro... O Passarella e o Branco. Eu jogaria o meio de campo com o Falcão, com o Maradona, eu trazia um pouquinho, Zico e Pelé, Romário e Ronaldo. Tá boa essa seleção? Tá nessa aí, Ricardo Costa? Nossa, assino embaixo. Ou você quer mudar alguma coisa? Um detalhe curioso, para quem não sabe, não conhece tanto a história, esta é a única competição que o Pelé não foi campeão. Copa América. É o único título que ele não tem em sua coleção imensa de títulos. Ganhou de tudo, menos a Copa América, que, por acaso, naquele período do Pelé, era uma competição muito complicada. Ela não tinha uma regularidade de disputa. Não havia um país sede. Esse país sede foi implantado, se eu não me engano, a partir de 1987 no Chile. Aí passou-se a ter um revezamento de países. Ela era disputada no sistema de jogo lá e cá, já derrubou muito técnico de seleção brasileira devido a esses resultados. Então tem esse lado interessante da Copa América, Cássio. Marcelo, você muda alguém nessa seleção do Gonzaga? Esse time que o Gonzaga escalou, ele podia ser campeão, né? Porque aí o Zico ia ser campeão, que nunca foi da Copa América, o Leandro, o Sócrates, mas é brincadeira. São craques, sem dúvida nenhuma. Que eu repito, Marcelo? Você está falando aí, ó, de repente, Rodolfo Rodrigues, Elias Figueiredo, chileno, um uruguaio, goleiro uruguaio, Elias Figueiredo, chileno. Eu vou pôr o Leandro, brasileiro. Põe ele, quem sabe o time vai ser campeão. Branco, posso repetir? Senão o telespectador lá vai ficar perdido. Marcelo, escala aí, então. Olha, Rodolfo Rodrigues, goleiro uruguai, Elias Figueiredo, chileno, Leandro, nosso grande lateral da Copa de 82, o Passarella, quarto zagueiro, jogador da Argentina, e o Branco, nosso grande Branco, na Copa de 94, com aquele golaço. Eu coloquei Falcão, né? O Pelé falou que depois dele, Ricardo, era o Falcão. E o Maradona, trazia o Maradona ali para jogar do segundo volante. Zico, o nosso galinho do Quintino, e Pelé. E Romário e Ronaldo, precisa dizer de onde eles são? Que escalação, hein? Certo. O Rivaldo fez uma grande Copa América em 99. Ronaldinho Gaúcho foi muito bem. Adriano, como o Marcelo disse, não somente fez aquele gol importantíssimo que acabou dando o título do Brasil ao Brasil nos pênaltis, mas ele foi o artilheiro daquela edição da Copa América, estava no melhor momento da sua carreira. E a Argentina, na época, era superior no Brasil no campeonato. Exatamente, tinha um timaço. Foi fazer gracinha com o pentacampeão, dançou. Enzo Francesco, o uruguaio, um baita de um jogador da década de 90. Então, muitos jogadores aí que poderiam esquentar o banco de reserva nessa seleção do Gonzaga, porque pegar esse time aí não é fácil, não. Fazendo Ótimos esse jogadores. flashback da Copa América,
nesse tempo que vocês acompanham, o que mais marcou vocês? Ricardo, Cássio, amigo Marcelo, amigo aqui do Esporte Mágico, a Copa de 89, a Copa América, quando o Lazzaroni assumiu, o Lazzaroni que fracassou, naufragou em 90, aquele time, o Brasil há 40 anos não ganhava a Copa América, pegou o Uruguai no Maracanã, o Brasil, não, e tinha aquele negócio de maracanaço, né? Porque eles ganham da gente 50, nunca mais esquece. E o Uruguai sempre foi realmente uma carne de pescoço. E aquele time do Brasil já jogando com 3 zagueiros. O Brasil tinha Aldair, tinha Mauro Galvão, Ricardo Gomes, Branco numa lateral e... Mazinho jogou na direita e deu o passe para o Romário, inclusive, fazer o gol. Era o Jorginho, né? Mas na final jogou o Mazinho. Jogou Branco na lateral, Ricardo, e jogou o meio-campo, jogou com o Mazinho. Jogou na final, o Mazinho jogou de lateral direito. E Silas. Que o time poderia ser essa formação. Mazinho, Miller, Silas e Valdo. Não, o Miller não estava não. E na frente o Bebeto e Romário. Então esse time marcou. E o time do Uruguai, que tinha 4 grandes jogadores. Tinha o Hugo de Leon, que o torcedor do Grêmio deve lembrar muito bem desse grande zagueiro. Tinha o Francesco, que brilhou no futebol italiano. Rubem Paz, meia habilidoso, que jogou pelo Internacional, e o Rubens Sousa, as 4 grandes estrelas do Uruguai. E o Brasil no final 1-0 no Maracanã, com gol do Romário de cabeça no segundo tempo, 132 mil pessoas no Maraca comemorou. Assistiu o jogo, Gonzaga? Eu assisti, eu era garotão e tal, e vi esse jogo sem dúvida nenhuma. Preto e branco ou já colorido? Não, já era colorido, né? Porque a primeira Copa colorida foi a Copa de 70, a primeira Copa televisada, vamos dizer assim, para toda a nação brasileira, mas a de 89 já era colorida, sem dúvida nenhuma, um grande jogo no Maraca. Essa Copa América de 89 me marcou muito também. Talvez foi a que mais marcou. E 3 lances especificamente. O gol do Romário, quando na final contra o Uruguai, que representou o primeiro título que eu vi da seleção brasileira, após as derrotas doídas na Copa de 82 e 86 e da Olimpíada de 88, quando o Brasil foi medalha de prata, foi o primeiro título que eu vi da seleção brasileira. Então marcou muito. Um lance do Maradona, que ele chutou uma bola do meio campo no travessão, e um golaço do Bebeto de voleio contra a Argentina, um gol espetacular. E depois disso, uma derrota doída em 95, após o Brasil campeão do mundo, o Brasil perdeu a Copa América de 95 nos pênaltis, uma Copa América muito polêmica, que teve lance de mão do Túlio na semifinal. Depois o Brasil empatou na final com o Uruguai e acabou perdendo. O gol do Adriano em 2004 foi outro lance Teve marcado. um gol legítimo do Brasil também contra o Uruguai, também em 95, que o juiz não deu. 95 foi o ano dos roubos. Roubaram, vou pular um pouquinho da Copa América. Roubaram o Brasil contra o Uruguai e roubaram o Santos contra o Botafogo, que eu nunca mais vou esquecer isso na minha vida. Daqui a pouco a gente volta com outras polêmicas, falando da Copa do Mundo, a próxima competição, expectativa, já aqui no Esporte Mágico. Quer um sapato fino e confortável? Isso é Andar Leve. Social em couro legítimo com a qualidade do verdadeiro calçado francano. Você ainda não tem um Andar Leve em sua loja? Acesse o site e saiba mais. www.andarleve.xpg.com.br andarleve.xpg.com.br Grandes lojas do Brasil têm um Andar Leve. Andar Leve. Qualidade e conforto para os seus pés. Este recado é para você que está construindo ou reformando. A Planos Móveis Planejados tem tudo o que você precisa para decorar a sua casa. Projetos que valorizam o seu ambiente. Rua Doutor Francisco Maniglia 2460, Jardim Petralha. Ligue 3703-4004 ou 99127-4581 ou acesse o site planosmóveis.com.br. Excelência em atendimento e qualidade é Planos Móveis Planejados. Quer um sapato fino e confortável? Isso é Andar Leve. Social em couro legítimo com a qualidade do verdadeiro calçado francano. Você ainda não tem um Andar Leve em sua loja? Acesse o site e saiba mais. www.andarleve.xpg.com.br andarleve.xpg.com.br Grandes lojas do Brasil têm um Andar Leve. Andar Leve. Qualidade e conforto para os seus pés.
Pensou em uma empresa séria preocupada com o seu calçado? Essa empresa é a Transferarte. A melhor qualidade em etiquetas e transfers. A Transferarte tem uma equipe de profissionais qualificados para melhor atendê-lo. Transferarte, Avenida São Vicente, 3425. Telefone 3705-1701. Ligue agora, 3705-1701. Transferarte, a arte em etiquetas e transfers. Este recado é para você que está construindo ou reformando. A Planos Móveis Planejados tem tudo o que você precisa para decorar a sua casa. Projetos que valorizam o seu ambiente. Rua Doutor Francisco Maniglia, 2460, Jardim Petalha. Ligue 3703-4004 ou 99127-4581 ou acesse o site planosmóveis.com.br. Excelência em atendimento e qualidade é Planos Móveis Planejados. Estamos de volta com o programa Esporte Mágico aqui no canal 3 da Nova TV NET Franca. E agora vamos falar sobre Copa do Mundo. Vamos escalar, já que você estava escalando seleções aí, jogadores na Copa América. Vamos escalar aí, fazer uma seleção aí na Copa do Mundo, Gonzaga. Uma seleção da Copa do Mundo, pra mim, o que eu vi jogar em Copa do Mundo, top, fala é top. Sepp Maier, goleiro alemão. Elias Figueroa, chileno. Carlos Alberto, lateral da seleção de 70, Franz Beckenbauer, alemão da seleção de 74, e na lateral esquerda eu digo que o Maldini. No meio campo eu teria o Falcão, eu teria Maradona, Pelé e Cruyff. Eu jogava Marco Van Basten e Ronaldo. Por que o Romário não está? Isso eu te pergunto. O Romário está na reserva do Marco Van Basten. Você vai nessa aí também, Ricardo? Não, meu time teria algumas diferenças. Então vamos para as alterações. As alterações. Primeiro, eu não escalo a minha seleção. Eu poderia escalar duas seleções, mas eu fico com uma que eu vi e outra pela história. A história é inegável. Como a história não tem como apagá-la, eu sou apaixonado pela história do futebol. Então, não precisou de eu ter visto Lev Yashin para tê-lo como o maior goleiro de todos os tempos. Então, Lev Yashin, Carlos Alberto, a defesa poderia montar com Beckenbauer, Passarella e lateral esquerdo, Nilton Santos. Meio campo, olha, tem muito jogador, tem muito craque que vai ficar fora dessa, mas vamos lá. Eu montaria com Zidane, Pelé, Garrincha, bom, aí já fui pro ataque, né? Zidane, olha, até misturei. Tanto jogador. Você tá emocionado, Ricardo. Peraí, vamos lá. Volante, Zidane e Maradona no meio campo. Um ataque com Pelé, Garrincha, escolher mais dois no meio de tantas feras, Cruyff, põe o Zinho e Puskás. Um cara que eu sou fãzaço, sem ter visto jogar apenas alguns lances, mas a história do Puskás no futebol é espetacular. Marcelo, tá aí, daria para colocar vários outros, mas é 11 só. Você tá na seleção de quem? Do Gonzaga ou do Ricardo? A minha seleção só tem jogador brasileiro, que jogadores brasileiros, qualquer um supera todos esses deles aí, ó. Pode pôr lá de cá, pode escolher o goleiro, põe o baixinho lá na frente, o Ronaldo Fenômeno no banco. É só jogador brasileiro. Pelé. Pode pôr Teuzinho do Flamengo. Escala o time, Não, só jogador brasileiro. Escala o time. Seja realista. Eu escalei esse time e eu não quis dizer que os outros jogadores não poderiam. Repito aqui, Sepp Maier, grande goleiro, Elias Figueroa, Carlos Alberto, Beckenbauer e Maldini. Falcão, Cruyff, Pelé e Maradona, Marco Van Basten e Ronaldo. Quer dizer, tá aí um time do goleiro ao ataque. Vou pôr um time então aqui do Brasil, ó. Tafarel, Jorginho, lateral esquerdo, o Branco, zagueiro Aldair e o Thiago Silva, meio campo, vou pôr o troncudo lá, o Dunga, vou pôr o campeão, levantou o caneco, pra mim eu respeito. Pode pôr o Mauro Silva, eu vou fazer um time mais moderno aí. No meio ali pode pôr eu não estava vendo os nomes tudo na cabeça, que eu vi jogar, que eu vi ser campeão. Pode pôr o Zico, Pelé e o Romário.
Romário e Bebeto. Esse time é o time da Copa de todos os histórias? Todos os tempos. Não, para você Maradona, Cruyff... Não, nem no banco não fica. Nem no banco. Me parece, no meu time, nem no banco. Não fica. Vamos dar Me parece que a pergunta foi um time dos melhores jogadores. Agora, patriotismo, aí você falou com não, só jogador brasileiro. Aí não entra nem. Aí não Maradona não pega nem banco no time mas do, então do time do Brasil. Posso ter meu time? O Cássio não tem direito ter meu time, poxa. Ô Cássio, você me permita que no próximo programa eu arrume 2 escudos para me defender, para me dividir essa família Oliveira aqui, Cássio. Ele perde um time dos melhores jogadores na história do futebol. Ele vai com os jogadores brasileiros. Isso é puro patriotismo. Eu acho que o único jogador na história do futebol brasileiro, mas ele está lá em Marte, chama-se Pelé. O Cruyff jogou mais do que o Zico, mais do que o Falcão. Não tem nenhum jogador no brasileiro, no futebol brasileiro, que aproximou do Johan Cruyff. Agora, porque o cara é holandês, eu não vou reconhecer isso. Deixa eu trocar só o lateral. Deixa eu trocar só o lateral. O branco, pus o branco, do branco descansa um pouquinho. Clodoaldo no lateral esquerdo. Corró. Clodoaldo é cabeça de área, marcador, joga na lateral. Agora eu fui pra galera. E olha que nós deixamos fora tanto jogador. Gerson, Didi, Leônidas da Silva, que deu origem ao Diamante Negro, chocolate, aí hoje, lá na Copa de 1938, ele foi batizado, teve o apelido de Diamante Negro lá na França, e aí deram em homenagem a ele o nome do chocolate. Então, foram Zizinho, que jogou, o Zizinho, inclusive, que era o ídolo do Pelé, que jogava uma barbaridade. Infelizmente, o Brasil não ganhou a Copa de 50. Jair da Rosa Pinto, que jogou na Copa de 50. Monta 10 times. Inúmeras seleções. Já que tá o assunto assim, então eu vou falar a seleção que eu vi jogar, porque eu coloquei vários que eu não vi. Eu comecei a acompanhar futebol em 1982, justamente naquela Copa daquela seleção fantástica, que inclusive seria a base da minha seleção, exceto o goleiro. Então eu colocaria Tafarel como o mais regular deles, Tafarel, Leandro e Júnior nas laterais. A defesa eu montaria com Aldair e, olha, o outro zagueiro, daqui a pouquinho eu falo o zagueiro, ainda vou pensando enquanto isso. O meio-campo com Falcão, Sócrates e Zico. No ataque eu colocaria Ronaldo, Romário e Neymar. Outro zagueiro junto com o Aldair para fazer uma dupla perfeita. Não, ainda não. Acho que o Mauro Galvão, não. Oscar, uma boa opção. Vamos lá. A dupla de 94 acabou, naquele momento fez uma Copa estupenda. Lembrei, Lúcio, que fez 3 Copas do Mundo de altíssimo nível. Pode ter tido aí o final de carreira agora, no Palmeiras não foi bem no ano passado, mas ele fez uma Copa de 2002, 2006 e 2010 estupenda. Então, Lúcio e Aldair seria a minha dupla de defesa. Para a gente finalizar, pois não, Zago? Para você ver como que é o futebol. Para comemorar os 100 anos do futebol, já contei isso aí, porque esse debate aqui tá cada um puxando um pouquinho de sardinha pro seu lado. Normal, é lógico, futebol é democracia também. Cada um externa a sua opinião. A FIFA convidou 70 jornalistas de todo mundo. E olha a seleção que eles formaram. Eles escolheram profissionais competentes da América, principalmente, e da Europa. Yashin, goleiro soviético. Bob Moore, zagueiro inglês. Djalma Santos na lateral direito, Franz Beckenbauer na quarta zaga e Nilton Santos na lateral esquerdo. Di Stefano na cabeça de área com Pelé e Cruyff, 2-6. Garrincha, o nosso eterno Garrincha na direita, Stanley, o inglês, e Puskás na ponta esquerda. Parecido com o meu time, né? De todos os tempos. Para a gente fechar aqui, cada um vai escolher, nas suas respectivas opiniões, o melhor jogador de todos os tempos. Na sua opinião, Gonzaga? Depois do Pelé? Pelé não vale, Pelé né? Pelé não Pelé não vale. Pelé é brincadeira. Alguém que compara, com todo respeito, mas eu respeito a opinião de qualquer um, porque futebol é assim. Se alguém que compara algum jogador com Pelé, aí eu prefiro não conversar. Pós-Pelé. Eu posso falar Johan Cruyff. E você? Eu tenho uma pirâmide particular dos maiores. É claro, o Pelé está no topo. Numa segunda linha, eu colocaria, não identifico qual seria o melhor, por momentos. Garrincha, Maradona e Lionel Messi. E você, Marcelo? Beckenbauer. E o nosso programa tem oferecimento da Planos Móveis Planejados. Sofisticação, bom atendimento,
Tudo isso para você também em pontualidade. Planos móveis planejados. 3703-4004. Anote aí, 3703-4004. Planos móveis planejados. E assim a gente chega ao final do nosso programa. Agora com as considerações finais. Vou rolar a bola lá para a ponta esquerda com Marcelo Oliveira. Suas considerações finais, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, né? Me sinto lisonjeado, gostaria de externar aqui aos meus amigos aqui a minha felicidade de estar junto com vocês, é um prazer, um privilégio muito grande. Queria mandar um abraço para minha família, para meus filhos, Yuri, Luíde, minha esposa Janaína, todos os meus amigos, todos os meus clientes, patrocinadores do programa. E conte sempre conosco aí para a gente estar sempre debatendo aqui assuntos agradáveis a respeito do esporte brasileiro e internacional. Rolando a bola agora para o Ricardo Costa, flamenguista. Olha, foi um grande debate com ideias às vezes um pouco diferentes, mas com foco que é o principal, que é o futebol, a história do futebol. Falamos aqui de Copa América, falamos de Copa do Mundo, falamos da situação delicada dos clubes do interior e recebemos aqui o maratonista Francisco, um exemplo de vida. Então que fique aí a mensagem final, o exemplo do Francisco para todos aí que querem ter uma saúde melhor. O esporte é a melhor forma como prevenção de doenças. Gonzaga, antes das suas considerações finais, dá para fazer um peixe para a equipe daqui uns dias para a gente debater mais sobre esse assunto? Se for uma piapá recheada com camarão e azeitona na brasa, do jeito que eu gosto, como dá? Pode um pedido ser uma ordem. Suas considerações. É gostoso debater o futebol, a gente foi um programa descontraído, a gente aí omitiu as nossas opiniões, de uma forma até muito descontraído, cada um, e o futebol é assim, cada um tem a sua opinião. Futebol, como diz, futebol é uma caixinha de surpresa, então até num comentário você escuta coisa que de repente falou, gente, eu não esperava essa. Um abraço, pois não? Ele queria falar, o Gonzaga, a respeito do Davi Miguel nas suas considerações finais. Eu estou te lembrando. Que prazer. Olha, gente, o Davi Miguel, esse menino que passa por esses problemas de saúde aí, todo mundo sabe. Vamos sensibilizar todo o povo francano, toda a nação brasileira, para a gente ter êxito nesse tratamento desse garoto e com certeza a gente vai vencer essa luta. Com certeza. E depois do seu peixe tem a macarronada do nosso cinegrafista e também editor Luan Carlos Matias. Um abraço a todos e até o próximo programa.